Olá, queridos irmãos, boa noite. Meu nome é Júnior Lira, eu sou evangelista aqui na Igreja de Cristo, na capital, em Brasília, e é bom estar com você nessa noite de adoração, de louvor e de clamor ao nosso Senhor, maravilhoso Pai. E que a graça do Senhor esteja abundantemente na sua vida nesta noite. Hoje vou trazer a reflexão para a nossa mensagem de hoje. E gostaria de começar com uma pergunta. Uma pergunta feita pelo próprio Mestre Jesus. E ele faz a seguinte pergunta: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Essa é uma pergunta baseada de uma parábola que o próprio Senhor nos conta. Está em Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Eu vou ler na versão internacional, mas todos os textos subsequentes vamos acompanhar pela João Ferreira de Almeida. Então, é Lucas 18, de 1 a 8. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, e aí vem a pergunta inicial, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto começa com Jesus contando uma parábola. Uma parábola de uma viúva que intensamente, que insistentemente busca um juiz para julgar o seu caso. Esse juiz aqui, no contexto, ele é chamado de juiz injusto. Provavelmente porque ele era um juiz, como ele mesmo disse, que não temia a Deus, que não temia aos homens. O tal juiz não julgava o caso dessa mulher porque não lhe convinha. Mas o que fez é ele mudar de ideia. Foi a insistência dessa mulher. Ela insistiu, persistiu, dia e noite, e batia a porta daquele juiz. E de fato, pela insistência, pela perseverança, essa mulher, que nunca desistiu, conseguiu, enfim, curvar a vontade desse juiz, convencer esse juiz para que atendesse o caso dela. E foi o que aconteceu. Apesar de ser por uma razão injusta, ele decidiu julgar o caso. E por causa da persistência dessa mulher, ela ganhou o caso. Sabe, irmãos, a aplicação dessa parábola é bem simples. Nós, como cristãos, devemos observar um tipo de fé e oração persistente como o dessa viúva pobre. Todo cristão deveria olhar esse exemplo de uma mulher que não desanimou, mesmo diante da demora, voltava dia após dia para conquistar o seu direito, um direito adquirido. A persistência dela foi uma persistência intensa, assim como a nossa deve ser. Uma persistência que, indiferente ao redor do mundo, indiferente
ao que as pessoas pensam, indiferente ao mundo social, nós estamos prontos para fazer o que for necessário para não desistir e manter a nossa fé. Ela demonstrou uma fé profunda, assim como também devemos demonstrar. Uma fé profunda que será raro, muito raro, de encontrar esse tipo de qualidade de fé quando Jesus retornar. Sabe, irmãos, diante do sofrimento, diante das dificuldades e da injustiça, tudo isso tende a nos levar a desistir e não a usar, seja o que for, todas as ferramentas que temos para garantir o nosso direito. O nosso direito de filhos de Deus. Porque, de fato, somos filhos de Deus. O que João diz lá em João capítulo 1, versículo 12? Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E as pessoas têm desistido de ser filhos de Deus por diversas coisas, pequenas ou grandes. E eu acho que é isso que Jesus está dizendo. Será que ele encontrará fé na terra? Será que as pessoas desistirão com facilidade? E é o que vemos hoje em dia. Hoje em dia vemos as pessoas abandonando a fé por pequenas coisas, por mágoas, por opiniões, por desavenças. E esse tipo de coisa é indesculpável. É incabível você perder a sua progenitura, o direito de ser filho de Deus, o direito da sua salvação, por causa de coisas humanas. Abrir mão do nosso direito, abrir mão da nossa fé por decepções, por tristeza, por frustrações. Mas podemos entender o que nos leva a desistir. Isso me lembra a história de Esaú e Jacó. História bem conhecida, não é? Quando Esaú vendeu o seu direito por um prato de comida, direito de ser primeiro filho, né? Mas eu gosto de olhar por uma perspectiva diferenciada. Não foi pelo prato somente, mas pela fome. Esaú abandonou, entregou facilmente o seu direito. Pela fome, pelo que é orgânico, pela carne, pelo desejo de comer. E é assim que fazemos. Quando famintos, vamos abandonar a Deus? Quando irados, vamos abandonar a Deus? Quando magoados, vamos abandonar a Deus? Abandonar o nosso direito? Quando frustrados ou quando decepcionados? Ou até quando culpamos o próprio Deus pelos nossos problemas? Vamos abandonar? Vamos abandonar a Deus? Ou também pelo simples fato de sermos seduzidos pelos nossos próprios desejos da carne, pelo pecado? Vamos entregar assim de mão beijada por um preço de um prato de comida a nossa herança? Vamos abandonar o nosso Deus pelo medo? Todas essas coisas se tornam pequenas diante do tamanho de Deus. Mas o que não fará desistir? O que fará eu não desistir? O que fará eu persistir? A resposta está à frente, quando o próprio Jesus fala no verso 6 e 7 de Lucas, né? Ele diz, ele esclarece: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Eu lhes digo, ele sim fará justiça e depressa.
Se você olhar bem esses versículos 6 e 7, para quem será então a salvação? Para quem será então a fé? Desculpa, para quem será então a justiça nos últimos tempos? A justiça virá para aqueles que persistirem, para aqueles que não abandonarem a fé. Essa fé que Jesus está perguntando. Será que teremos essa mesma fé nos últimos dias? A fé será o nosso combustível. A fé será o nosso combustível da persistência, da oração. Assim como aquela mulher que manteve o seu propósito forte, com a fé manteremos também esse propósito. A fé, ela vai produzir em nós uma força interna que não permitirá que desistamos. Pelo contrário, ela nos dará força e nos impulsionará a vencer diante de qualquer problema, diante do medo ou qualquer ato que acontecer na humanidade. Jesus, ele cita, né? Se você ver um capítulo anterior, no capítulo 17, versículo 6, ele fala: se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. É isso que Jesus está dizendo, que a fé que precisamos ter, essa fé persistente, é a coisa mais importante do mover da vida do cristão. Pois através dessa fé, vamos superar barreiras. Através dessa fé, vamos superar a tristeza. Através dessa fé, vamos superar a injustiça. E saberemos que através dessa fé, também vamos superar esta pandemia. Porque não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir do nosso direito, o direito de ser filhos de Deus. Porque através da fé, veremos o poder do nosso onipotente, veremos o poder do nosso Deus agindo, e do contrário, daquele juiz que era injusto. Esse juiz que nós temos é justo, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é compassivo, ele é justificador. Ele é nosso Pai e nos fará justiça no último dia. Pois, pergunto, o que poderemos então aprender se ele demorar? Se ele demorar para vir, se ele demorar para fazer justiça, o que vamos aprender? Vamos aprender então a confiar nele. Vamos aprender a orar mais. Vamos aprender a submeter tudo a ele. Vamos aprender a purificar os nossos pedidos. Se ele demorar, vamos aprender a ter mais relacionamento com ele. Se ele demorar, vamos aprender a intensificar o nosso desejo de estar junto com ele. Se ele demorar, vamos aprender a lutar persistentemente e nunca desistir. Pois, quando ele vier, quando ele cumprir o seu propósito, ele nos trará a cura, ele nos trará a liberdade, ele nos dará a vida eterna, ele nos dará a justiça. Para aqueles que persistirem, orarem com fé, dia e noite, ele nos salvará. Agora, não se preocupe. Você pode se perguntar, nossa, que difícil. Mas, de fato, esse é um processo. É um processo de aprendizado, é um processo de crescimento, é um processo de adaptação. Eu gostaria de mostrar essa foto para vocês. Esses homens que trabalham nas alturas, eles se adaptaram com o tempo, foram se adaptando a trabalhar em altos prédios, acima de outros prédios. E tal confiança veio de um processo. E o que se diz é que esses homens foram se adaptando. Para perder esse medo, eles foram subindo, andar por andar, andar por andar. E foram perdendo esse medo,
até chegar às alturas, ao ponto de não temer mais a altura. E é do mesmo jeito com a nossa fé. Se você tem fé, você vai subindo, dia após dia, crescendo, crescendo, até chegar à plenitude da fé em Cristo Jesus. É o que diz lá em Efésios. Você vai se adaptando, vai crescendo e desenvolvendo, mas você precisa dessa persistência. Precisa lutar e continuar persistindo. O apóstolo Paulo diz que, em Hebreus 12, que a nossa luta contra o pecado ainda não tem de se resistido até o sangue. Nós vamos existir. Nós vamos dar, como diz, né, o sangue pela nossa salvação. Mas não é um sangue de morte, não. É um sangue de vida. É um sangue de sacrifício pessoal. É um sangue de persistência. É um sangue de disciplina. É um sangue de determinação. Porque a nossa salvação é mais importante de qualquer coisa que possa acontecer. Pois, com o poder do Espírito Santo, seremos vitoriosos. Com o poder do Espírito Santo, encontraremos a justiça que tanto esperamos. Sabe, irmãos, somos pessoas limitadas. Os homens são limitados. Eles se apegam ao pequeno e é por isso que desistem com facilidade. Gosto de uma ilustração que diz que quando você chega perto da beira da praia, no mar, e com sua mão, pega um punhado de água e traz até aqui o seu rosto, logo você verá a água escapando pelos dedos, antes mesmo que chegue até aqui à altura do seu queixo. E é assim com a vida humana. O homem, ele se apega a um punhado de água e quando vê, a sua vida vai passando entre seus dedos e acaba. Mas ele não percebe que, se ele levantar os olhos, logo à frente está ali proposto o mar inteiro. E o mar é para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, a vida eterna. A vida eterna é como o mar, que é o mesmo tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus nos ama tanto, assim como Paulo diz, que ele fala que estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem anjos, nem principados, nem presente, nem porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, que está naqueles que persistem na fé em Cristo Jesus. É isso, irmãos. Será que vamos encontrar fé na terra? E aí eu faço essa pergunta um pouco diferente. Quando Jesus voltar, quem você será? Aquele que persistiu com fé ou aquele que desistiu? Sejamos prontos, persistentes, porque nosso Jesus fará justiça. Deus abençoe.